No episódio de hoje a gente vai falar sobre autocrítica. Eu ando pensando muito sobre esse tema e é algo que eu vejo um pouco na minha vida e também ando convivendo com muitas pessoas que estão passando por esse processo de buscar uma melhora, de querer melhorar algumas ações, o que eu acho muito bom. Os nossos episódios aqui do podcast é justamente para isso. A gente está buscando uma melhora das nossas ações, refletir sobre quem nós somos, o que a gente pode melhorar. Isso é importante, eu sou muito a favor disso. Eu não acho que a gente pode passar um dia sequer sem analisar a nossa vida, sabe? Eu sou muito a favor disso. Mas eu tenho pensado muito sobre de onde está vindo essa autocrítica e como ela chega até nós e como que a gente usa isso contra nós mesmos às vezes, sabe? Por exemplo, muitas vezes essa autocrítica ela é carregada de uma crueldade. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu inúmeras vezes. Você está numa roda de conversa, aí você fala alguma coisa e depois sai de lá e fala, meu Deus do céu, que estupidez, eu sou uma estúpida, por que eu falei isso? Isso pode ter outros nomes também, né? Mas é carregado dessa crueldade também que a gente tem com nós mesmos, assim, de achar que a gente sempre tá fazendo alguma coisa errada, de achar que nós somos piores em alguns momentos, assim, que aquilo só era o que você tinha naquele momento, só isso. Não é nada mais que isso. E eu sinto que muitas vezes a autocrítica, ao invés dela ser usada para alavancar o nosso nível, chegar a uma melhora de sermos seres humanos melhores, ao invés disso acontecer, a gente leva para um ponto de culpa, ou seja, de paralisação, porque a culpa só serve para isso, para paralisar a gente, né? A culpa só serve para paralisar o ser humano. Quanto mais a gente se culpa, mais a gente sofre com aquele problema, né, com aquela situação. Obviamente, da culpa sempre sai algum aprendizado, né? Isso é óbvio, claro. Eu, pelo menos nos meus momentos de culpa, eu sempre sinto algum aprendizado, daí eu tiro alguma coisa, dói mais, mas eu tiro alguma coisa. Mas se a gente se autocriticar o tempo todo, né, repensar assim, poxa vida, não, eu posso ser um pouco melhor aqui, eu posso, né, fazer o meu melhor aqui nessa parte, isso aqui, né, dá para ser melhor aqui. A gente consegue, né, tirar aprendizados, que é para isso que a vida serve também, tirar aprendizados constantes. Mas eu ando pensando muito sobre como ela nos paralisa também, essa autocrítica, muitas vezes, assim. Tem coisa que a gente pensa sobre nós que a gente não pensaria nem das piores pessoas, sabe, da face da terra, assim. E é disso que eu tô querendo dizer aqui hoje, sabe, dessa autocrítica carregada de crueldade. A minha mãe fala muito sobre, ao invés de usar a crítica para poder construir, né, muro, ou castelo, uma casa, tem gente que pega aquela pedra e fica grudado naquela pedra, fazendo carinho na pedra e fica lá parado no meio do caminho com a pedra, ao invés de seguir adiante, sabe? E eu me lembro, assim, no meu primeiro trabalho, eu lembro que eu cometi um erro, eu fiz uma publicação errada, foi bem assim, foi um dia muito... O pessoal, meu primeiro trabalho, eram pessoas muito bacanas, assim, né, que eu trabalhei. Eu tenho contato com eles até hoje, mas eles são pessoas muito bacanas, assim, muito tranquilos e tudo mais. Aí eles falaram, olha, tem que tomar cuidado. Foram super gentis, assim, comigo, no meu erro, sabe? A pessoa que foi atingida, vou dizer assim, que foi atingida, ficou muito brava, claro, era uma situação difícil, mas que foi resolvida. E eu, gente, meu Deus do céu, eu me senti a pior pessoa da terra, assim, nossa, a burra seria pouco pra mim, assim, né? O jeito que eu me senti, sabe, o jeito que eu me tratei. Então eu cheguei em casa, eu fiquei muito mal, eu voltei pro trabalho no dia seguinte, muito mal, ao invés de colocar uma pedra ali naquela situação e resolver, sabe, porque eu tinha muito essa questão, assim, quando eu era adolescente, principalmente, né, na verdade, quando chegou numa fase de eu entender a autocrítica e começar a ver que as minhas ações afetavam muito as pessoas, eu comecei a ficar muito meio que pisando em ovos sem precisar. Ninguém me obrigava, era eu mesma, sabe? Então, eu ficava muito assim... Eu ficava muito preocupada, assim, como que eu ia lidar com o outro, como que o outro ia reagir quando eu falasse isso. Então eu comecei a ficar muito autocrítica comigo, mas uma autocrítica muito difícil de lidar, sabe?
Então eu tinha muita coisa com isso, assim, eu ficava pensando, meu Deus, por que que eu falei isso? Por que que eu falei aquilo? Nossa, aquela pessoa vai ficar... É um pouco de ansiedade isso também, tá bom? Mas assim, era uma crítica muito cruel, sabe? Então era uma autocrítica, né, muito cruel. Então, depois de um tempo, eu comecei a observar, gente, mas eu lido comigo como se eu já tivesse que saber as coisas. E como que eu tô fazendo isso com os outros? Como que eu tô fazendo isso comigo se eu sou tão tolerante com o outro? Eu sou tão tolerante quando o outro erra, quando o outro, sabe, não faz o que eu tô esperando, faz o que é, né, esperado, não sei. Mas assim, eu sou tão paciente com o outro. E já comigo, eu sou muito impaciente com o meu erro, né, com a minha dificuldade às vezes. E eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala assim, é uma passagem específica, eu vou colocá-la aqui depois, mas é um pai, ele vai conversar com Jesus e Jesus vai operar um milagre na vida do filho dele. E aí, eu não vou lembrar o certo se era filho ou filha, mas era filho, tenho quase certeza que era filho. E aí, nessa passagem, o pai tem pouca fé, mas ele pede para Jesus, fala assim, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele fala isso, sabe? E muitas vezes a gente precisa expor as nossas dificuldades, assim. A gente precisa visualizar e ter paciência com isso. Porque imagina só, aquele pai, ele falou, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi muito humilde em dizer que ele não cria, ele não tinha fé para crer e ponto. Isso é muito mais admirável do que a gente fingir que tá tudo perfeito, e a gente achar que tá tudo certo e viver a vida, né, como se nada tivesse acontecendo. O que eu tô tentando dizer é que a gente precisa parar para visualizar que a gente não vai acertar o tempo todo. Porque eu sinto que essa autocrítica carregada de crueldade, ela é muito carregada de uma busca, assim, insaciável pela perfeição, da gente querer ser perfeito, sabe? E não entender que nós somos seres em falta. Nós somos seres incompletos, nós somos seres humanos incompletos, e aceitar isso faz parte do processo. Então, eu sinto muito assim, pelo menos eu sentia muito comigo, que a autocrítica estava carregada assim, não, você tem que acertar o tempo todo. Você tem que acertar, você tem que saber que isso é isso e aquilo é aquilo. E aí, depois de um tempo, eu falei, gente, mas não tem como eu saber isso. Não tem como. Porque se eu fiz daquele jeito, eu só tinha aquela Ana. Eu não tinha essa versão de agora que entende essa situação. Eu só tinha aquela versão que não compreendia. Então pronto, vou fazer o quê? Né? E aí, eu sinto também que a autocrítica, às vezes, ela vem carregada de uma culpa, né? Muito complicada, uma culpa que não te ajuda em nada. Então isso pesa muito mais. Eu lembro que uma vez, eu acho que até já citei que eu estava vendo um episódio de um podcast, e aí era uma representante da Jocum, que é uma escola missionária, se eu não me engano, estava lá contando, né, sobre a vida dela, e ela falou sobre a questão da culpa, assim. Gente, a culpa, ela te paralisa, não serve pra nada, não serve pra gente poder ficar parado e não ir nem pra frente nem pra trás, né? Essa autocrítica carregada de crueldade, assim, que eu tô dizendo, de você só se odiar e se martirizar por não ser uma pessoa melhor naquela situação, é isso, é exatamente isso. Você fica paralisado e pronto, acabou. Você não melhora, só piora. Né? Então, o episódio de hoje, ele é bem rápido, mas é só para dizer para você que você também está aprendendo, tá? Eu nunca vou ser a favor daquela frase, ai, errando que se aprende. Gente, tudo bem, errando mesmo que se aprende algumas coisas. A gente não pode achar que o erro tá em paz, né? A gente pode viver com erro, errando a vida inteira e achando que tá lindo, não é assim. Isso aí é ficar na situação confortável. Isso não é bom. Mas é muito interessante a gente aprender que a vida é meio didática, ela é meio pedagógica e tem determinadas situações que a gente vai ter que visualizar, assim, uma versão, às vezes, que a gente não gosta tanto da gente, para aprender, né? Por exemplo, quando você se irrita com alguém. Isso acontece bastante. Às vezes a gente se irrita com alguém, grita, fala alto, depois a gente pensa, não devia ter falado isso, né? Não devia ter pensado isso ou agido dessa forma. Isso só acontece, essa reflexão, e a melhora só vem porque você agiu daquela forma. Então, em determinadas situações, a gente vai ter que passar por algumas versões nossas que a gente não gosta.
A gente precisa aceitar essas partes nossas que não são tão boas para melhorar as nossas outras partes, né? Para chegar numa versão melhor que a gente vai, né, ir aprimorando a cada vez mais, mas entender que nós somos seres incompletos. Né? Minha mãe brinca sempre, plenitude é só no céu. A gente não é pleno aqui, gente, a gente é incompleto. Então entender e parar de de se martirizar porque a gente erra, né? É importante. É importante para entender isso e entender que nós podemos, né, recorrer, a gente pode retornar e realmente expor as nossas dificuldades, igual eu estava contando sobre essa passagem, que eu gosto muito, me ajuda na minha incredulidade, que aquele pai fala, eu vou deixar o versículo aqui para vocês depois, é justamente isso, expor as nossas dificuldades. Olha, eu realmente tenho muita dificuldade em ser uma pessoa organizada, nossa, eu tenho muita dificuldade em falar a verdade, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa não sei, que engana, eu tenho falta de caráter, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, é isso. Assumir as coisas, mas entendendo que você pode sim melhorar, sabe? E na paciência do tempo da vida mesmo, e é isso, sabe? Tem um jeito para melhorar e assumindo, acho que é o primeiro ponto, assim, assumir os erros e expor, sabe? Expor os erros no sentido de, seja para você mesmo, escreva sobre isso. Olha, eu sou uma pessoa que eu passo por essa dificuldade de caráter, eu tenho esse problema no meu dia a dia, eu acho que eu devia ser mais sincero com as pessoas, ou, sei lá, qualquer coisa que te incomode no seu caráter. Mas entendendo que você pode aprender, sabe? Que você não precisa se manter desse jeito, se autocriticar, mas sabe, de uma forma saudável e buscando uma melhora possível, porque é possível. E é isso, pessoal. No episódio de hoje eu queria trazer essa reflexão. Eu acho que é válida. Eu acho que todo mundo pode melhorar. A gente não tá aqui na vida para poder ficar do mesmo jeito. Eu sempre vou falar sobre isso. Não é a vida que passa por você, é você que passa por ela. Então, ser melhor a cada dia, sem uma cobrança, sabe, sofrida. É isso, sabe? A gente pode ser melhor, mas se autocriticar de uma maneira saudável, buscar isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? Porque senão a gente ficava criancinha a vida inteira, bebezinha a vida inteira. A gente cresce justamente porque nós vamos amadurecer. Para isso a gente precisa, né, desses momentos de reflexão, de pensar quem nós somos. O podcast Essa Nossa Vida tá aqui justamente para isso, pra gente poder pensar quem nós somos e melhorar a cada dia. Mas de uma maneira que seja bonita, sabe? Bonita e também cheia de perspectiva e de percepção. É isso, pessoal. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus.